Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora nós vamos ver o movimento circular uniformemente variado. O movimento circular uniformemente variado. Como que a gente vai ver esse movimento circular uniformemente variado? A gente viu até agora que os movimentos, né, circulares, eles tinham certa velocidade, essa velocidade ela era constante, né? Agora essa velocidade vai mudar. Olha um exemplo. Algumas situações onde por exemplo, um motor ou qualquer coisa começa a rodar devagarzinho, devagarzinho, e depois vai aumentando com o tempo e vai aumentando a rotação sucessivamente. Então, esse movimento, quando começa com certa velocidade, depois tem um aumento sucessivo, esse movimento é chamado de movimento movimento circular uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade angular ela está variando com o tempo. Uma hora ela vai mais devagar, né? Outra hora ela vai um pouco mais rápido, outra hora mais devagar, outra hora mais rápido. Então, esse estilo de movimento é chamado de movimento circular uniformemente variado, o tal do MCUV, beleza? Lembrando lá então, ó, que como que nós fazemos para encontrar o ângulo? Olha aqui o ângulo, é sempre dado por quem? O arco dividido pelo raio, né? A distância do arco de um ponto ao outro dividido pelo o raio da minha circunferência. Esse é a notação para a gente encontrar o ângulo. Lembrando que o ângulo é dado ou em graus ou em radianos. Na maior parte dos exercícios, radianos que nós utilizamos. Beleza? Na velocidade linear, o que nós temos? Que a velocidade depende da velocidade angular vezes o raio. E a velocidade angular é também da mesma maneira, né? Passando aqui, ó, o raio para lá dividindo, temos aqui a velocidade, né, linear dividido pelo raio. Com isso nós encontramos a velocidade o quê? A velocidade angular. Como que ele faz para rodar? Beleza? Como que nós encontramos então a aceleração angular? Como que essa aceleração angular é? Então vamos aqui, ó. Olhando aqui, ó. Ela também depende do raio. Mas vamos ver que a variação da velocidade aqui, olha aqui para vocês verem. Se eu fizer a variação dessa velocidade, eu vou estar variando a velocidade angular. Beleza? Então, dV é a variação da velocidade angular vezes o raio. Por que vezes o raio? Porque o raio não varia, tá? Ele é constante. Dividido por ΔT. Beleza? Você viu lá da aula anterior, do quadro anterior, que isso aqui, ó, não era a aceleração angular? Não era isso a aceleração angular? Então, portanto, ó, a aceleração vai ser igual à aceleração angular, né? Essa é a aceleração chamada de aceleração média, lembra? Aceleração média, aceleração linear, a mesma coisa. Então, essa aceleração aqui vai ser, ó, igual a quem? A aceleração angular vezes o raio, tá bom? Se eu quero encontrar apenas a aceleração angular, passo o R para cá dividindo, ó. Quem que eu tenho? Eu tenho a aceleração linear dividido pelo raio. Beleza? Então, pessoal, tem como sempre eu fazer o quê? Uma relação das coisas lineares com as coisas angulares, ó. Ó, o ângulo com a posição, né? Então, ó, θ é igual a S sobre R, a velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio, e a aceleração angular é a aceleração linear sobre o raio. Viu que todas elas têm uma relação? Siga essa relação aqui, tá bom? Pessoal, nós podemos transformar aquelas equações que nós tínhamos, aquelas equações do movimento uniformemente variado, para um movimento, né, circular uniformemente variado. A gente vai fazer as mesmas relações. Então, olha aqui, ó. Primeira equação, nós temos a equação, né, do espaço, né, equação horária do espaço,
Podemos, aqui nós temos a equação horária da velocidade e temos a equação de Torricelli. Essas três. Podemos transformar ela para o movimento circular uniformemente variado, tá bom? Olha aqui um exemplo. Se eu pegar todos esses valores aqui, todos esses membros aqui, e dividir por R, olha aqui, eu vou dividir todo mundo aqui por R, tá? Então, vou dividir aqui por R e vou dividir, colocar esse 2 aqui do lado, e vou dividir por R. Então, estou dividindo, ó, todos os termos aqui embaixo por R. Então, eu posso fazer isso. Então, vamos olhar aqui, ó. S sobre R equivale a quem? Uai, o ângulo, o θ. Ó, primeiro passo. Ó, S0 sobre R também é. S, então seria o ângulo inicial, tá? Ângulo inicial. E velocidade sobre o raio, o que é velocidade sobre o raio? Não é velocidade angular? Se é velocidade inicial, tem que ser a velocidade angular inicial, beleza? Mas, olha aqui, ó, aceleração sobre o raio. A aceleração sobre o raio, quem é a aceleração sobre o raio? É a aceleração angular, ó, dado por gama. Então, ó, gama vezes t quadrado sobre 2. Olha aí, gente. Essa aqui é chamada de função horária do espaço angular. Lembra lá? Essa é a equação horária do espaço e essa de baixo é a equação horária do espaço angular. Apenas trocamos o S, né, por θ, S por θ, a velocidade por velocidade angular e a aceleração por apenas aceleração angular. Beleza? Olha aqui, ó, para a velocidade. Da mesma maneira a gente vai fazer, ó, divide todos os membros aqui, ó, por R, tá bom? Vamos dividir por R. O que é velocidade sobre o raio? Velocidade sobre o raio é velocidade angular. Uai, então é o gama, o ômega, né? Beleza? Velocidade sobre o raio é velocidade angular. Então, é a velocidade angular inicial. Mais aceleração vezes o raio. Aceleração vezes o raio é a aceleração angular, tá bom? Então, é gama vezes t. Beleza? Então, ó, essa aqui é a chamada função horária da velocidade angular. Função horária da velocidade angular. Pessoal, para mim fazer a equação de Torricelli, né, para transformar, eu não posso, né, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, dividir tudo por R, porque aqui eu tenho um termo ao quadrado. Então o que eu faço? Divido por R ao quadrado, olha. Então olha ali, ó, onde tiver o V ao quadrado, eu ponho o R ao quadrado. Então todos os termos aqui, ó, eu divido por R ao quadrado. Só nesse último termo aqui, ó, eu não vou dividir por R ao quadrado. Eu sei que R ao quadrado não é R vezes R. Então eu pego R aqui, ó, e multiplico por R. Tá bom? R vezes R. Então vamos olhar aqui de novo, ó, comigo. V ao quadrado e R ao quadrado, o que é V sobre R? Não é ômega? Se os dois estão ao quadrado, tem que ser ômega ao quadrado, ou seja, velocidade angular final ao quadrado. V0, né, ao quadrado vezes R ao quadrado, tem que ser o quê? A velocidade angular inicial ao quadrado. Agora olha aqui, ó, mais duas vezes. Olha isso aqui, pessoal. Tem aceleração sobre um R aqui, ó. Aceleração sobre esse R. Quem que é essa aceleração sobre o R? É a velocidade angular, o gama. Então você vem aqui, ó, gama. Agora olha aqui, ó. Quem que é ΔS por R? ΔS por R, ó, é a variação do ângulo, Δθ. Beleza? Pessoal, com isso aqui, ó,
você consegue, né, transformar a equação, essa aqui é a equação de Torricelli, angular. Então, pessoal, você fez a transformação aqui, guardem essas equações no coraçãozinho de vocês, tá bom? Outra coisinha, vamos lembrar aqui, ó, que o movimento circular uniformemente variado, ele não é periódico, como um movimento circular uniforme, quando a velocidade era constante, tá? Por qual motivo? Porque a velocidade angular, agora ela não é constante, beleza? Então olha aqui, ó, quando o movimento começa a variar, ele começa com certa velocidade, depois ele aumenta. Ou se ele estiver bem rápido, ele pode ir diminuindo com o tempo, beleza? Então isso quer dizer que a velocidade angular, ela não é mais constante no tempo. Então, portanto, esse movimento aqui, ó, circular uniformemente variado, ele não é periódico, tá bom? Ele não tem um período correto. Ele pode fazer uma volta num tempo e depois fazer em outro tempo essa mesma volta, tá bom? É isso aí, galerinha. Vamos, pessoal, resolver esse exemplo? Olha aqui o seguinte. Um corpo executa MCUV, que é o movimento circular uniformemente variado, partindo do ângulo inicial igual a π sobre 6 rad e com velocidade inicial nula. Então ele está parado. Inicialmente ele está parado aqui. Sabendo que a aceleração angular vale, né? Aceleração angular, que é o tal do gama, lembra? Ixi. Aceleração angular, que é o tal do gama, tá? Vale π rad por segundo ao quadrado. Determine a equação do espaço angular. Pessoal, sabendo aqui, ó, que o móvel que você está analisando, né? Que o corpo que você está analisando, ele está nessa posição angular aqui, tá? Ele está aqui num determinado ângulo, que é chamado de ângulo inicial, que vale quantos? π sobre rad. Inicialmente ele está parado, então sua velocidade é nula. Então sua velocidade angular também tem que ser nula. Se ele está parado, então aqui vale zero, ó. Então, substituindo os valores aqui, ó, ângulo inicial que ele deu, que é esse ângulo aqui que ele está, vale π sobre 6. Pessoal, na hora de substituir aqui, ó, não precisa substituir o rad não, só o valor do ângulo mesmo. π sobre 6. Então você vem aqui, ó, substitua aqui, ó, π sobre 6, tá? Mais a velocidade angular inicial vale zero, né? Então, mais a aceleração. A aceleração vale quantos? π rad por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é só unidade. Só substitui quem? O π. Então, mais π. Aí você pode pôr 2 aqui embaixo. π sobre 2 vezes t ao quadrado. Pessoal, essa é a função que você formou, tá? Que é chamada de função horária do espaço angular. Beleza? Então, você só apenas utilizou o ângulo inicial, né, que é π sobre 6, mais a aceleração, que vale π. Esse π dividido por 2 é π sobre 2, t ao quadrado. Beleza? Agora, olha lá. Ele pede a equação da velocidade angular. Qual que é a velocidade angular? Velocidade angular é igual a velocidade angular inicial mais aceleração angular vezes o tempo. Beleza? Quais são os dados que nós vamos precisar para substituir? Apenas da velocidade angular inicial e da aceleração. O que nós sabemos, pessoal? Que a velocidade angular inicial não vale zero? Então, ó, zero aqui, ó. Qual que é o valor da aceleração angular? π. Então, você vai escrever aqui, ó, π vezes t. Essa é a equação da velocidade angular, tá bom? Equação horária da velocidade angular. π vezes t. Só que ele pede o valor dessa mesma velocidade quando o tempo vale quantos? 2 segundos. Ué, então você vai escrever aqui, ó, π, e no lugar do t, você vai substituir o 2. Aí vai ficar assim, ó, π vezes 2 é 2π rad por segundo. Então, essa é a sua velocidade angular. Ok?
Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Que a cada segundo que passa, ele consegue dar uma volta completa na circunferência. A cada segundo, porque uma volta completa não é 2π, lembra lá, ó? Se ele der 2π aqui, ó, se ele der uma volta completa, ele andou 2π, então quer dizer que a velocidade angular dele, ó, é 2π rádio por segundo, ou seja, uma volta completa na circunferência a cada segundo que passa. Isso que ele está querendo dizer. O espaço angular quando t for igual a 1. Olha, o espaço angular é essa equação que nós encontramos aqui, ó. Então colocamos ela aqui e vamos substituir o 1 no lugar do t. Onde tiver o t, você substitui o 1. Então vai ficar assim, ó. Θ igual a π sobre 6 mais π sobre 2 vezes quem? O 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. E 1 vezes isso aqui é ele mesmo, né? Então, para você saber o valor da posição angular, você vai tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Entre 6 e 2, a gente já sabe que dá 6, né? Então, 6 dividido por 6 dá quantos? 1. 1 vezes o número de cima, 1 vezes π, próprio π. Mais 6 dividido por 2 dá 3. Vezes π, 3π. Beleza? Então, ó, 3π com π, 3 mais 1 dá 4, né? Então, aqui é 4π sobre 6. Podemos fazer o que? Uma simplificação. Divide por 2 em cima e embaixo, né? 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, seu resultado aqui vai ser, ó, 2π sobre 3. Portanto, ó, o seu valor aqui da posição quando passar 1 segundo vai ser 2π sobre 3. Vai ser 2π sobre 3. Então, quando passar 1 segundo, a posição dele vai ser o quê? 2π sobre 3. A partir dessa posição que ele está aqui, certo? Pessoal, quando está em radianos assim, né? 2π sobre 3 rádio. Né? Porque é ângulo. Quando está dessa maneira aqui, do jeito que está, 2π sobre 3, você consegue identificar qual que é o ângulo disso? É meio complicadinho, não dá? Para você entender qual que é esse ângulo, qual que é a posição do ângulo mesmo, qual grau que é. Então vamos fazer ele em grau. Vamos fazer ele em grau aqui, ó. Vamos fazer essa transformação. Vamos fazer aqui, ó. Rapidão. O que eu sei de relação aqui, ó? Eu sei a seguinte relação. Eu sei que quando eu tenho uma circunferência, né? Se eu andar a metade da circunferência, eu ando quantos graus? 180 graus, não é? E que ele equivale ao π, os 180 graus. Então, se eu tiver essa relação aqui, ó, 180 graus equivale ao π. Então, se eu quero saber quantos graus vale, 2π sobre 3. Então, ó, fazendo a regrinha de 3, multiplicando cruzado, ó, x vezes π, xπ. 180 vezes 3, põe aqui 180, né? Vezes 2π sobre 3. Pessoal, esse π de cá com esse π, você pode cortar, beleza? Então, aqui eu fico com x e vai ficar assim, ó. Quantos que é 180 dividido por 3? Dá 60. 60 vezes 2, 120. Então, pessoal, esse ângulo meu ali, ó, é 2π sobre 3 equivale a quantos graus a minha circunferência? 120 graus, beleza? Então, se eu tiver aqui, ó, a gente sabe que aqui dá 90 graus, né? 120 está um pouco aqui para frente, ó. Então, se ele sair daqui, ó, em 1 segundo ele vai parar aqui, ó, tá? Aqui é π sobre 6. Você pegar 180 e dividir por 6, você encontra 30 graus, tá? Então, ele sai de 30 graus e vai até 120 em 1 segundo. Beleza, pessoal?
pessoal, nesse momento nós estamos aptos, né, a estudar a transmissão dos movimentos. Como o movimento é transmitido, né, por exemplo, o movimento circular, né, é transmitido de um corpo para o outro, tá? Tem três maneiras a gente perceber isso. Olha a primeira maneira. Quando duas rodas, por exemplo, estão ligadas por uma correia. Um exemplo, a bicicleta, né? Tá lá na catraca lá da frente e a catraca de trás, né? A coroa, né? A catraca. Quando roda, né? Quando você pedala, você está rodando a parte da frente e a parte da frente está fazendo a parte de trás rodar também. Então, por isso que a bicicleta faz o que? Movimenta, tá? Outro exemplo, quando duas rodas estão em contato uma com a outra, então quando uma roda roda em relação à outra, né? Uma faz a outra rodar, tá? Tem uma forma disso acontecer. Um exemplo disso aqui são as engrenagens, né? Quando tem as peças são formadas por engrenagens, quando uma roda, ela consegue fazer com que a outra também rode, tá? Ou duas rodas ligadas por um mesmo eixo, né? Você tem um eixo aqui, ó, e essas rodas estão ligadas pelo esse mesmo eixo. Se você fizer uma roda rodar, né, o eixo faz automaticamente a outra roda também rodar. Beleza? Então vamos ver isso aqui comigo? Pessoal, olha aqui, ó, duas rodas ligadas por uma correia. Então olha aqui um exemplo. Você tem um exemplo disso aqui clássico, é as bicicletas, né? Os motores, né, que faz rodar aí, por exemplo, motor de tanquinho, né, de máquinas, de lavar roupa. Ah, gente, vários motores aí. Motor, bicicleta, moto, né? Tudo isso aí é um formato, né, de uma transmissão, né, do movimento por meio de quem? De uma correia. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho um determinado motor e esse motor faz o que, ó? Essa roda aqui girar. Então, se ela vai girar, por exemplo, no sentido que horário, né? Você vai girar para lá. Então, ó, todo mundo aqui, ó, que está nessa roda aqui, ó, que está na roda A, que é uma roda menor, ela vai se movimentar com uma velocidade aqui relacionada a quem? A roda A. Só que a correia vai ser transmitida aqui, ó, o movimento dela. Então, ó, quando esse movimento aqui chegar na correia, que é a velocidade da correia, ele vai chegar até a roda, né? A outra roda, que é a roda maior, que vai se movimentar aqui com uma velocidade B, que é uma velocidade voltada para a velocidade B. Só que o que acontece? Quando a gente analisa, né, esses pontos aqui, o que a gente tem de conclusão? Que todos esses pontos aqui, eles estão rodando com a mesma velocidade. Por que um exemplo? Se caso ocorresse cada um desses pontos aqui rodasse com uma velocidade diferente, o que ia acontecer? Essa correia aqui ia arrebentar. Se esse ponto aqui fosse mais rápido que o da frente fosse mais rápido que o de trás, o que ia acontecer? Um ia arrebentar o outro, né? Ou então, ou arrebentava em cima, ou arrebentava embaixo. Então, portanto, pessoal, para que não a roda, né, essa corrente aqui não arrebente, essas velocidades aqui, ó, em todos esses pontos, tem que ser a mesma, tá bom? Então, ó um ponto bonito aí, ó, que a velocidade da roda A, né, tem que ser igual à velocidade da roda B. Mas o que a gente viu aqui que é velocidade? A velocidade não é ômega vezes R? Então, portanto, tem que ser quem? O ômega da roda A, né? Vezes o raio da roda A. Isso tem que ser igual a quem? O ômega da roda B vezes o raio da roda B. Beleza? Só que o que ocorre? O que é o ômega? Que a gente acabou de ver aqui, ó, que o ômega não pode ser 2π sobre o período, ou o ômega não pode ser o 2π vezes a frequência. Portanto, pessoal, a gente utiliza muito mais a questão das frequências. Então vamos substituir aqui, ó, nessa velocidade angular de baixo. Então, ó, aqui vai ficar assim, ó, 2π vezes a frequência de A vezes quem? O raio de A. Isso aqui tem que ser a 2π vezes
a frequência de B, raio de B. Olha aqui comigo. Esse 2π aqui, ó, pode cortar, ó. Então, o que eu vou ficar aqui, ó? Com a frequência da roda A vezes o raio de A. Isso tem que ser igual à frequência da roda B vezes o raio de B. Beleza, pessoal? Eu tenho essa relação aqui, ó, que faz eu analisar o movimento que é transmitido de um corpo para outro no movimento circular. Beleza? Gente, por que nós utilizamos mais a questão da frequência? Porque, ó, por exemplo, muitos exercícios vai te dar essa frequência dada assim, ó, quantas rotações que ele faz por minuto, ou o corpo A roda com a frequência tanto, qual que é a frequência de B, ou B roda com a frequência de tanto, qual que é a frequência de A, ok? Então sempre vai dar uma relação mais ou menos dessa maneira, tá bom? Lembrando que se, por exemplo, essa roda aqui, ó, tiver um raio maior do que o raio da outra roda, por exemplo, se for o dobro, né? Se esse raio aqui for o dobro, isso quer dizer que essa frequência aqui, ó, dessa roda menor, ela é o que? Ela é o dobro, né? Da frequência da roda maior. Por quê? Porque, olha, se essas velocidades aqui são iguais, né? Se essas velocidades aqui são iguais, então, portanto, ó, para ele dar uma volta completa aqui, ó, ele demora muito menos, né? Enquanto esse aqui dá umas 3 voltas, né? Em volta dela aqui, essa aqui apenas vai dar uma volta só. Beleza? Olha essa parte aqui, ó. Quando nós temos duas rodas em contato, uma em contato com a outra, e uma vai transmitir o movimento de uma para a outra. O que ocorre? Esses engrenagens, né? São exemplos das engrenagens. Então, quando você tem uma engrenagem aqui, ó, que uma encaixa na outra muito bem encaixado, então uma vai tentando fazer o que, ó? Fazer com que a outra rode. Beleza? Pessoal, esse exemplo aqui é muito parecido com esse de cá. Vamos mais, só que o que acontece? Só que o que acontece? Enquanto aqui, ó, o movimento aqui, ele estiver indo para esse lado, que é o movimento horário, para dar certo, essa roda B aqui tem que rodar em movimento contrário, ok? Então, quando uma vem para cá, a outra vem ao contrário, beleza? Para fazer uma rodar. Porque se não fosse dessa maneira, o que acontece? Uma rodasse para cima e outra para cima junto, quando é ver o que ia acontecer? Simplesmente, né? Um dente de uma da outra ia se romper. Ou então elas iam, como se diz, ia ter aquele escorregamento. Então não pode escorregar. Quando tá em duas rodas assim em contato, elas não podem ter escorregamento entre elas, tá bom? Então, portanto, quando essas velocidades aqui, ó, se encontram, por exemplo, bem nesse ponto aqui, ó, elas têm que ser a mesma, tá? Então, pessoal, a velocidade de A e a velocidade de B também é a mesma. Se essas velocidades aqui são a mesma, equivale, né, a gente dizer essa mesma relação aqui, ó, que a frequência de A vezes o raio de A tem que ser igual à frequência de B vezes o raio de B. Beleza? Apenas isso, pessoal. Tá bom? Lembrando que numa corrente, duas rodas ligadas pela corrente, o que acontece? Se essa roda roda, né, naquele sentido ali horário, essa roda também vai rodar no sentido horário. Quando elas estão em contato, enquanto o está indo no sentido horário, a outra tem que vir no sentido anti-horário. Só essa que é a diferença. Pessoal, agora quando nós temos duas rodas ligadas pelo mesmo eixo, né? Esse aqui é o eixo transmissor, que é uma coisa que está aqui soldada, bonitinha, impossível, né, de soltar essa solda. Então, se você rodar uma das rodas, a outra automaticamente também vai rodar. Se você rodar ela no sentido horário, né, a outra também vai rodar no sentido horário, tá bom? Só que o que acontece? Aqui nesse caso, como elas não estão em contato e elas só estão sendo ligadas apenas pelos eixos, o que acontece? Quando você roda,
a velocidade angular dessa roda tem que ser a mesma velocidade angular dessa outra roda. Então diferencia, tá bom? Então isso quer dizer que a velocidade angular, né, o ômega A da roda A tem que ser igual à velocidade angular ômega B da roda B, beleza? Essa é a relação que você tem que utilizar. Nesse caso aqui, quando elas estão presas pelo mesmo eixo, quer dizer que as velocidades angulares são iguais. Olha aqui, ó. Se eu quiser pegar aqui, ó, passa o R aqui dividindo. Então fica V sobre R. Isso aqui você pode utilizar também como relação, tá bom? A velocidade angular, né? Olha lá, ó. Passando aqui dividindo, vai ser V sobre R. Então, portanto, a gente pode utilizar essa relação ali também, ó. Que a velocidade de A pode ser igual a quem? Dividido pelo raio de A. E isso tem que ser igual a quem? A velocidade de B dividido pelo raio de B, tá? Que é uma outra relação que você pode utilizar para encontrar aí, às vezes, a velocidade ou o raio de uma da outra, tá bom? É isso aí, galerinha. Vamos fazer agora um exemplo. Vocês vão ver que é bem facinho isso aqui, tá? Então vai ser muita coisa voltada em relação à questão da frequência, da quantidade de rotação que um vai dar e tal, beleza? Mas no mais, a prática é o que manda. Pessoal, vamos resolver esse problema? Olha o que ele fala aqui, ó. Para misturar o concreto, um motor de 3,5 HP tem solidária ao seu eixo uma engrenagem de 8 centímetros de diâmetro, que se acopla a uma grande cremalheira em forma de anel, com 120 centímetros de diâmetro, fixo ao redor do tambor misturador. Quando o motor é ligado, seu eixo gira com frequência de 3 Hz. Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo em... Pessoal, esse exemplo aqui, ele é um exemplo clássico de uma betoneira. Do lado ali da betoneira tem uma coisinha pequenininha que é ligada a um motor, que é uma engrenagem, certo? Aí essa engrenagem vai rodar e é ligado aquele tambor, né, grandão lá da betoneira, onde a pessoa coloca, por exemplo, cimento ali para fazer a massa de concreto e tal. Então o que ocorre? Quando essa rodinha menor que roda, o que acontece? Ela faz rodar outra maior. Então essas duas rodas aqui, essas duas engrenagens, elas estão o quê? Em contato uma com a outra. Então, portanto, quando uma está em contato com a outra, se ela rodou aqui ó, no sentido anti-horário, a outra tem que rodar no sentido horário. Porque olha aqui, ó, de novo, se essa rodasse para cá, outra para cima, elas não iam, né, ter uma certa, como se diz, uma certa coerência no movimento. Uma ia pegar e ó, cortar o dente uma da outra, beleza? Então, para que isso ocorra, uma tem que vir no sentido horário, a outra no sentido anti-horário, beleza? Então, vamos lá. Vamos extrair os dados do exercício. O que a gente sabe? Esse caso aqui, ó, é o nosso segundo caso, quando nós temos lá duas rodas em contatos, duas coisas em contatos, né, que giram em torno de si. Então, portanto, o que a gente sabe? Que essa velocidade de A é igual à velocidade da roda B, certo? Então, ó, a velocidade da roda A é igual à velocidade da roda B. E o que a gente viu na questão das velocidades? A velocidade não é igual a ômega A vezes o RA, e que a velocidade B é a ômega B vezes RB,
E quem que é o ômega? Não é 2π vezes a frequência de A vezes o RA a velocidade angular de B é 2π vezes a frequência de B vezes o raio de B. Nós vamos fazer o que aqui, ó? Passar a vara aqui nos 2π e vamos ficar com essa relação aqui, ó. Frequência de A vezes raio de A é igual a frequência de B, raio de B. É essa relação que nós obtivemos aqui da transmissão entre correias e também daquelas em contatos, certo? Então, ó, tirando os dados aqui, ó, a frequência de A vale quanto? O raio de A vale quantos? A frequência de B vale quantos? E o raio de B vale quantos? Vamos ver? Ele fala aqui, ó, o A é o da bitorneira, né? Então o que ele fala? Ele deu alguma frequência aqui da bitorneira, dessa coisa que tem um diâmetro maior? Não deu. Ele deu a frequência de quem? Do motorzinho lá que fica girando, ó, do menorzinho, que gira numa frequência de quantos hertz? 3 hertz. Então você vai colocar aqui, ó, 3 hertz é a frequência do motorzinho, frequência de B. Beleza? E outra coisa, ele dá, né, o diâmetro, né, tanto da roda maior quanto da menor. O diâmetro, gente, é essa distância aqui, ó. Quem que é o raio? É a metade dela. Então, o raio disso aqui tem que ser o quê? 60 centímetros, né? 60 centímetros. E o raio de B tem que ser quantos? Se o diâmetro vale 8, o raio tem que ser 4 centímetros. Então, com isso, a gente consegue calcular quem? A frequência, né, dessa roda aqui, ó. Quanto que ela roda, né? Então, vamos lá? Frequência de A não temos. Raio de A vale 60. E frequência de B vale 3. E o raio de B vale 4. Então, né? Vai ficar assim, ó. 3 vezes 4 dá 12, né? O 60 está aqui multiplicando, passa dividindo aqui para baixo. Ok? Então, seguinte. Tá? Para a gente fazer uma extração aqui, ó. A extração é fazer o seguinte, ó. É simplificar, né? O 12 com 60. O 12 dá para dividir por 12. 12 por 12 dá 1. E 60 dividido por 12 dá 5. Ué, então esse resultado aqui é 1 sobre 5. Essa é a minha frequência. Ó. Frequência de A é 1 sobre 5 Hz. Beleza. Só que ele está querendo saber, né? Nessas condições, o casco misturador dá um giro de quanto? Então, qual que é aqui? Ó? Esse aqui é o casco misturador, né? Que é o onde, né, que está aglobado lá o cimento, né? O lugar maior, a roda maior. Ele quer saber qual que é o tempo que ele demora para fazer esse giro aqui, ó. Então, ele quer saber o período. Que eu sei aqui, ó, que a frequência não é 1 sobre o período? Não é isso? Então, ó, vou fazer o seguinte aqui. Substituo aqui, ó. 1 sobre 5 é igual a 1 sobre t. Beleza? Multiplicando cruzado aqui, ó. T vezes 1 é o próprio t. 5 vezes 1 vale 5. 5 o quê? 5 segundos. Ou seja, essa roda maior aqui, ela demora 5 segundos para fazer o quê? Uma volta completa. Então a resposta correta aqui, ó, é qual letra? É a letra B. Demora 5 segundos. Então um misturador demora 5 segundos para fazer uma rotação. Beleza, pessoal? É isso aí.